nós estamos recebendo aqui Mauro Camargo, e presença diária aqui no Jornal da Capital, e também o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, doutor Nilson Gomes Bezerra. E nós vamos falar sobre duas eleições que vão acontecer no mês de novembro, aqui em Mato Grosso. Vamos ter eleições agora em novembro, uma em Primavera do Leste e outra em Mirassol. Doutor Nilson, bom dia, um prazer tê-lo aqui. Quando que vão ser as eleições em Mirassol do Oeste e Primavera do Leste? Primeiramente, bom dia. O Tribunal Eleitoral que agradece a oportunidade de poder conversar com os ouvintes da Rádio Capital FM. E as eleições estão marcadas para o dia 19 de novembro próximo, né? As datas são baseadas no calendário que o TSE define. Então, o TSE define uma data por cada mês. E no mês de novembro, que seria a data mais próxima, a data seria dia 19 de novembro. Tá. E os que foram cassados não podem concorrer? Não, na verdade o tribunal cria uma resolução para poder criar esse impedimento, para não acontecer o que aconteceu em Goiás, por exemplo, onde um candidato foi cassado e ele novamente foi candidato, novamente concorreu subjúdice, novamente ganhou e a eleição foi novamente anulada, ou seja, gera um gasto desnecessário e uma instabilidade muito grande para o município. Então aqui em Mato Grosso, diferentemente do que aconteceu em Goiás, aqui os candidatos que deram causa à realização de novas eleições, eles são vedados de participar do pleito. Mauro Camargo? Quem paga essa conta de uma eleição suplementar, de uma eleição atípica, fora de tempo, por conta de atos de corrupção ou atos, enfim, de ilegalidade cometidos pelos candidatos? Primeiramente, dizer que o custo dessas eleições, em Primavera, vai custar pouco mais de R$110 mil uma eleição, a estimativa do tribunal, e em Mirassol, que é um município um pouco menor, vai custar em torno de pouco mais de R$70 mil. Essa é uma estimativa inicial, o tribunal não pretende extrapolar esse limite, a tendência é que gaste até um pouquinho menos. Nas eleições, em 2010, 2011, o tribunal ajuizou, por meio da União, né, da Advocacia Geral da União, ajuizou ações para cobrar dessas pessoas que deram causa à realização de eleições, cobrar o custo dessa eleição. Acontece que em 2015, numa reforma que nós tivemos para a eleição de 2016, o Congresso Nacional modificou a legislação eleitoral e deixou um texto bem claro, vedando que a gente cobrasse, ajuizasse esse tipo de ação. Então hoje a União custeia 100% desse custo e não pode de nenhuma forma cobrar de quem deu causa a isso. Como a eleição é federal, quem paga é a União. Sim, é a União. Todo mundo paga, né? Não é só o munícipe, não é só quem mora na cidade. Não, é o Brasil inteiro paga. É no Brasil inteiro que paga. E como é que funciona essa eleição? Quem já foi candidato cassado não pode, quem já foi candidato perdeu e recorreu pode, né? Pode. Quem não deu causa à realização da nova eleição, ele pode se candidatar sim. É uma eleição atípica, né? Então o calendário da eleição é um calendário bastante encurtado, o prazo de registro, de convenções, de propaganda, são prazos bem menores do que uma eleição convencional. Como é que estão esses prazos? Ontem, dia 8... Já estão em campanha em Primavera, em Mirassol? Ainda não. Ontem, dia 8, foi o prazo final para a realização de convenções, né? Então, os candidatos em tese já foram escolhidos. Dia 11, agora, é o prazo final para registro das candidaturas de forma coletiva pelos partidos políticos, e no dia 12, no próximo feriado, é o prazo para registro individual, caso o partido não tenha registrado a candidatura baseado na convenção. Essa eleição é só para prefeito, não tem para vereador? Só para prefeito e vice-prefeito. E vice-prefeito, né? Sim. Majoritário. Então é menos gente É menos gente, a convenção é mais simples, né? Então, por isso os prazos também são encurtados, né? Então, no dia 12, no próximo feriado, por exemplo, é o prazo final para registro das candidaturas individuais, caso os partidos não tenham registrado no dia 11. E no dia 12 também começa a propaganda eleitoral, ou seja, as campanhas começam para valer no próximo dia 12, feriado. Tem rádio, tem TV também lá? Em Primavera tem TV, né? Em Mirassol só tem rádio, né? Então, a propaganda em rádio e TV ela é distribuída com base na proporção da representação dos partidos no Congresso Nacional. Como é que está essa propaganda na internet para esta eleição? Então, na verdade, as alterações que houveram na legislação, que foram recentemente aprovadas, elas não valem para essa eleição. Nós vamos aplicar a legislação que foi aplicada na eleição de 2016, ou seja, então a mesma legislação da eleição de 2016 se aplica agora. Então, eventuais alterações que aconteceram no Congresso Nacional na semana passada não se aplica nessas eleições. Porque foi autorizado agora que pode a propaganda, inclusive impulsionar a matéria na mídia social, né? Impulsionar a propaganda.
Essa alteração legislativa ela vai se aplicar somente para a próxima eleição, para o pleito de 2018. Na verdade, na legislação eleitoral, nós temos o princípio da anualidade, ou seja, uma legislação ela só pode ser aplicada na eleição se aprovada pelo menos um ano antes da eleição. Então, na verdade, eles só vão aplicar o que estava em vigor para a eleição de 2016. Quais são as disputas jurídicas que ainda existem lá no Tribunal Eleitoral de municípios de Mato Grosso? Em relação a esses 2 municípios que teremos eleições, não tem mais disputa, já transitou em julgado, ou seja, e por isso o tribunal vai realizar eleições. Vale lembrar que no passado, o tribunal poderia realizar eleições a partir do julgamento no tribunal, ou seja, no 2º grau de jurisdição. Agora não, agora com a mudança da legislação que aconteceu em 2015, que se aplicou na eleição de 2016, tem que transitar em julgado para que isso possa acontecer. Mas basicamente a gente tem 2 municípios que têm maior relevância e maior chance de termos eleições. Primeiro, o Planalto da Serra, que já houve cassação do registro da prefeita eleita, e esse recurso já está no TSE para julgamento. Então esse é o próximo que, se o TSE confirmar, inclusive no TRE. Sim, houve cassação no TRE. Se o TSE confirmar a decisão do TRE Mato Grosso, a gente também deve ter eleição em Planalto da Serra. E tem outros processos em tramitação, mas com destaque especial para Várzea Grande, que é o 2º maior município mato-grossense, que também já houve 2 cassações pelo juiz de piso, mas ainda não houve, de uma das cassações já chegou recurso ao TRE, mas o TRE ainda não teve tempo de julgar, e no segundo caso, a cassação foi na semana passada, então não houve recurso ao tribunal ainda. Tá. Eu queria, Antero e Nilson, que a gente comentasse aqui rapidamente, porque me parece assim, que além do prejuízo da realização de nova eleição, você tem um longo período em que essa discussão jurídica ocorre e que acontece, ou que ocorre afastamento do prefeito, enfim, que cria uma instabilidade muito ruim, que traz prejuízos, porque os projetos não andam, a disputa política acaba se acirrando mais, as cidades param, enfim, esse prejuízo, essa situação toda não exigiria uma ação mais célere da justiça para evitar que isso se prolongue ao longo do tempo? Quer dizer, você tem coisas aí que estão há 6 meses, 8 meses andando, desde o processo eleitoral, e ainda não se definiu. Sem sombra de dúvidas. Acontece o seguinte, que na verdade o TRE só aplica a lei, o TRE não faz a lei. Na legislação anterior, nós poderíamos, como eu disse anteriormente, nós poderíamos já realizar eleições a partir do julgamento em 2º grau aqui no tribunal. E agora, com a alteração legislativa que nós tivemos em 2015, somente podemos realizar com o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado é muito difícil de se conseguir, porque qualquer estagiário de direito consegue fazer um embargo de declaração, um embargo do embargo, e conseguir de alguma forma protelar a decisão dos tribunais, né? Então, a legislação ela foi feita, infelizmente, para poder perpetuar essas situações. Então, o tribunal ele faz sua parte, né? A própria lei eleitoral ela já diz que o tribunal tem que julgar com celeridade, e ele o faz. O tribunal, por exemplo, tem um projeto chamado Pauta Limpa 2018, ou seja, para dar efetividade aos seus julgamentos, ele elenca alguns processos que são prioritários. Os processos que possam importar perda de mandato eletivo, cassação de registro ou tornar a pessoa inelegível, são processos que são prioritários, né? E eles são julgados com bastante celeridade, com algumas exceções, é claro, de processos que têm uma importância estratégica maior, que acaba tendo um volume de advogados maior, e aí é mais difícil o tribunal conseguir julgar. Mas a gente tem feito um bom trabalho em relação a isso. É que, infelizmente, não fazemos a lei, a gente só aplica a lei, né? Na lei há prazos para os tribunais e para o juiz, né? Pela lei não dá para embarrigar até não sei quando essas decisões. Mas acontece que o Ministério Público não cumpre a lei, o juiz não cumpre a lei, porque dos prazos do juiz, que está lá, uma regrinha lá no Código do Processo Civil, isso não é observado nos tribunais. E a lei eleitoral, ela é célere. Por exemplo, questão de Primavera do Leste. Nós estamos no meio de outubro, né? Mas ainda já há uma decisão rápida, né? A eleição foi no ano passado, menos de um ano depois já há uma decisão. Nós tivemos mandato aqui, do Júlio Campos, por exemplo. Exerceu o mandato inteirinho deputado federal. Faltando 60 dias, ele foi cassado lá no TSE. Ele foi cassado em todas as instâncias, inclusive no TSE. Aí depois ele fez embargos e terminou os 60 dias de mandato. Ou seja, ocupou o mandato inteiro de forma eficiência nenhuma, não teve eficiência nenhuma. Não teve eficiência a cassação.
Quer dizer, não teve nenhuma eficiência a comprovação por parte da justiça de que houve dolo, né, de que houve essas coisinhas. Então, é uma situação difícil, né? Município, nos 2 primeiros anos tem eleição. A partir do 3º ano tem que ser pela Câmara, né? Que é a regrinha que vale, se bem que o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a eleição no Amazonas agora, né? Sim, na verdade, primeiro dizer que a lei eleitoral ela fala em 1 ano para o julgamento em todas as instâncias, né? Então, nesse tipo de processo, que é considerado processo prioritário, nós temos que julgar até no TSE no prazo de 12 meses. E a gente tem cumprido isso mais recentemente. Antigamente era muito complicado de cumprir esse tipo de prazo, mas agora a gente tem dado mais celeridade. E eu queria destacar, inclusive, que o tribunal implantou o PJE, que é o processo judicial eletrônico. Então, nas eleições de 2018, por exemplo, os processos de registro de candidaturas, as representações, as ações de impugnação de mandato letivo, a investigação judicial eleitoral, todos esses tipos de processos, eles vão tramitar em via eletrônica. Então, qualquer cidadão vai poder acompanhar a tramitação não só dos prazos, mas também dos conteúdos dos processos, porque eles vão ser ações basicamente públicas, porque os julgamentos no TRE são julgamentos públicos de interesse coletivo, né? Então ele vai poder cobrar do juiz, do promotor, do servidor, que eventualmente não tenha cumprido prazos. E além disso, o processo judicial eletrônico ele é muito mais célere, ou seja, nós não perdemos tempo, por exemplo, com a autuação de processo, com abrir volume, com numerar páginas. Ou seja, esse processo mecânico que é ineficiente, ele some. Então, o envio de um processo do cartório para o TRE, que às vezes demora 10 dias para chegar aqui por conta da dificuldade logística do Estado, ele chega imediatamente. Ou seja, o recurso, quando o cara clicar no botão, ele chega no TRE no mesmo dia. Então, a gente vai ganhar muito com o processo judicial eletrônico. E a tendência é que isso não ocorra mais. Mas, infelizmente, os candidatos que têm mais poder econômico, eles costumam contratar bons advogados e eles conseguem recorrer até mesmo ao Supremo Tribunal Federal. O exemplo da eleição de Primavera do Leste, em que pese o trânsito em julgado no TSE, já houve um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, quem tem advogado e tem dinheiro para gastar com isso, consegue, infelizmente, o meio jurídico permite esse tipo de ação, né? Mas é raro o Supremo modificar a decisão do TSE, né? Eu diria que não vai. Diria que não vai. Nunca modificou, né? Nunca modificou. Seria a primeira vez. Essa nova legislação para a eleição de 2018, essa mini reforma eleitoral que teve lá em Brasília, o que é que lá tem um artigo que diz o seguinte: gastos com candidaturas. Presidente da República, tá bom, dá para entender, 70 milhões e 50% disso se tiver segundo turno. Ou seja, cada candidato a presidente pode gastar no máximo 105 milhões aqueles que vão para o segundo turno. Candidatura de governador. Lá tem me parece que é 22 milhões, não é isso? Vai de 5 a 22 milhões. Se vai de 5 a 22 milhões, lá não está explicado. Eu quero saber se o TRE já tem isso. De senador, vai de 2,6 a 5,6 milhões. Se vai de 2,6 a 5,6 milhões, conforme o número de habitantes. Eu estou deduzindo que 5,6 milhões é São Paulo. Da mesma forma que estou deduzindo que 20 e poucos milhões de governador é São Paulo. Quer dizer, Mato Grosso está como assim? Vocês já fizeram a observação onde é que Mato Grosso se enquadra nesses limites? O que é que pode gastar um candidato a senador e um candidato a governador? Porque federal e estadual também está estipulado. É 1 milhão para estadual e 2,5 ou 3, não sei, 2,5 para deputado federal aí no Brasil inteiro. E essas duas candidaturas aí, de governador e senador, quanto que pode ser gasto em Mato Grosso? Vocês já fizeram esse cálculo lá no tribunal? Então, vamos lá. Primeiramente, desde a Constituição de 88, nós temos tínhamos, né, uma lei eleitoral para cada eleição. Então, sempre no ano anterior às eleições, se aprovava uma lei que valeria para aquela eleição. Em 97, se criou a Lei 9.504, com a expectativa de que tivesse uma lei permanente, ou seja, uma lei única de eleições que valesse para todas as eleições. A ideia foi interessante, entretanto,
todas as eleições que nós tivemos, houveram alterações substanciais na lei das eleições, né? A única coisa que aconteceu em 2013, que era uma alteração para a eleição de 2014, a alteração não foi tempestiva, ela foi alterada depois, menos de um ano das eleições, então não pôde ser aplicada na eleição de 2014. Mas em todas as eleições que nós tivemos alterações legislativas. Então, essa mini reforma que dizem é sempre uma reforma que tem todos os anos, né? Às vezes ela é um pouquinho menor, maior, mas sempre existe. Em relação especificamente ao financiamento de campanha, né? Primeiro, deixa claro que houve a criação de um fundo público de campanha, né? Sim. Isso se deu em virtude de uma decisão do Supremo Tribunal Federal vedando a doação de pessoas jurídicas, né? Ou seja, a doação empresarial de campanhas, né? Ao entender que as empresas não têm, de alguma forma, ideologia política e, portanto, não poderiam financiar campanhas, porque elas só pensam nos seus interesses econômicos, né? E o interesse econômico não tem que prevalecer numa eleição, né? Então, por conta disso, os deputados se viram uma dificuldade danada de financiar suas próprias campanhas. E aí criaram um fundo público. O TRE e o TSE não entram no mérito disso, ou seja, nós simplesmente aplicamos a lei. Em relação a qual vai ser o valor para governador, para senador e para os demais, essa decisão vai ser dada pelo TSE, ou seja, mas isso o já TSE... foi feito na lei. A lei já especificou. Sim, mas a lei especificou de tanto a tanto, ou seja, e o TSE vai definir por meio de resolução agora, que o TSE tem regulamentação. A lei eleitoral ela já prevê que o TSE vai regulamentar essa matéria. Ah, tá. Quer dizer que ele estabeleceu aquilo de acordo com o número de habitantes, mas ainda... Número de eleitores. Número de eleitores. Sim. Mas aí depende da regulamentação do TSE. Então o TSE vai fazer a distribuição proporcional, ou seja, baseado no eleitorado... possivelmente da eleição de outubro, né? Então, baseado nesse eleitorado, você vai fazer a distribuição e vai dizer, por meio de resolução, qual é o quantum de cada candidato por estado. Tem uma outra questão ali, que o projeto tinha um limite de 200 mil que o próprio candidato podia investir nele. Aí eles excluíram aquela emenda que foi feita na Câmara, que estabelecia 200 mil. E há dois entendimentos que estão sendo de forma confusa divulgados, inclusive pela mídia. Há um entendimento de que, ao excluir, o candidato pode gastar até o limite do que permite a candidatura, por exemplo, candidatura de presidente. Se o candidato presidente tiver 70 milhões, pode gastar com ele mesmo 70 milhões de reais. Há essa possibilidade. E há uma outra interpretação que diz o seguinte: ao excluir os 200 mil, ele remeteu para a lei de 1977. Você já ouviu isso? E que aí cada candidato só pode gastar no máximo com ele mesmo R$ 9.690, que é o limite de 10 salários mínimos. Então, como eu já disse anteriormente, na verdade o Código Eleitoral ele estabelece que a competência para poder regulamentar as eleições é do Tribunal Superior Eleitoral. E ele o faz por meio de resoluções. O prazo limite para que o TSE possa implementar essas resoluções é março do ano que vem. Ou seja, baseado nas alterações que nós tivemos agora, o TSE deve soltar resoluções e aí ele vai dar essa interpretação. Então não cabe ao TRE Mato Grosso ou qualquer tribunal ou qualquer juiz eleitoral dizer qual é a interpretação em relação a isso. O TSE, que é o competente para poder regulamentar isso, e ele vai fazê-lo e ele vai dirimir esse tipo de dúvida. Além disso, o TSE pode responder consultas dos partidos políticos caso haja uma dúvida em relação a esse tema. Então, por enquanto, é só especulações da imprensa e da própria classe jurídica, que cada um coloca seu próprio entendimento, mas a gente tem que aguardar o TSE. Então, não vamos falar sobre esse assunto. Tá bom. Doutor Newton, muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí nas eleições de primavera e de Mirassol do Oeste, que tudo corra bem dentro da normalidade e que seja feita a vontade do povo. Muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital FM à sua inteira disposição. Só para encerrar, como é que está o recadastramento em Cuiabá? Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de falar com os ouvintes ouvintes qualificados dessa rádio, dizer que o recadastramento em Mato Grosso, ele está avançando bastante. Em Cuiabá, especificamente, a gente está tendo dificuldades em relação a isso, e por conta disso a gente deve abrir novos postos de atendimento, possivelmente nos shoppings, para poder facilitar para o cidadão eleitor o acesso a essa importante ferramenta, que vai permitir que no futuro tenhamos o documento único, né, que é a identificação civil nacional, que vai ser feita baseada no cadastro de eleitores. Então nós temos um papel muito importante em relação a isso. E em relação ao pleito eleitoral, o TRE tem
fez já uma audiência pública no último dia 27 em Mirassol do Oeste, Mirassol do Oeste, e no próximo dia 20 teremos uma audiência pública conduzida pelo presidente do TRE em Primavera do Leste. A ideia dessa audiência pública é conclamar a população a participar do pleito. Ou seja, o pleito, na verdade, ele é feito para a população, né? Na verdade, e todos têm que participar de forma bem importante nesse tema. E nas eleições de 2018, especialmente, o TRE pretende fazer campanhas para tentar sensibilizar a população a votar corretamente, ou seja, não votar em candidatos fichas sujas, a combater abstenção, combater fraudes, né? Ajudar o tribunal. O tribunal é muito pequeno, ele não consegue combater a eleição. O nosso maior fiscal é o eleitor. E para isso o tribunal deve disponibilizar ferramentas de tecnologia da informação para que qualquer pessoa com o smartphone na mão possa nos ajudar a combater fraudes, fazendo denúncias diretamente ao TRE. Então o TRE quer contar com 2 milhões de fiscais por meio de aplicativo de celular, vai permitir que cada um possa fiscalizar. O mundo hoje é diferente, então é muito fácil registrar uma fraude, né? Então, os candidatos que estão pensando em fazer coisas erradas devem repensar tudo isso. Então, a tendência é que no futuro a gente tenha muito menos eleições suplementares, porque o candidato que tem essa intenção, ele tem que repensar 2 vezes e buscar outros caminhos, porque o caminho da política talvez não seja bom para ele. Esqueci de uma pergunta que é importante aqui para Cuiabá. E esses vereadores que foram cassados em primeira instância, já está na pauta do TRE? Na verdade, não houve recurso ao tribunal ainda, tá? Então o TRE não tem conhecimento desse tipo de processo ainda. A gente vai aguardar, eventualmente, se eles vão ou não recorrer em relação a isso. Primeiro que ainda há recursos internos para o próprio juiz ainda, o embargo de declaração, por exemplo. No TRE ou eles também vão para o TSE? Também vão para o TSE, ou seja, tem a possibilidade de ir. Se eles vão ou não é uma decisão de cada um, mas tem a possibilidade de ir, sim. Como eu disse, a lei eleitoral mudou e agora só com o trânsito em julgado para que a gente possa tirar a pessoa do cargo. E aquele artigo 41A não está mais valendo? O artigo 41A tá, mas infelizmente tem que ter o trânsito em julgado do processo. Inclusive do 41A? De todos os processos. Tá bom, o que é um retrocesso, mas tá bom. Muito obrigado pela entrevista, nós falamos aqui com o doutor Nilson Gomes Bezerra, ele é diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Muito obrigado, doutor Nilson.